Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua bondade. Eu que tenho feito em nossos filhos, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, Santo, obrigado, Pai, poder. Obrigado, Pai, de nós, saudade, agradecimento, pessoas, qualquer Deus dessa igreja, Senhor, obrigado, ser salvado, desejado, estar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Nazaré, Deus querido, pedimos em nome de Jesus, não pedimos todas as necessidades, queremos manifestar contra essa igreja, contra essa igreja, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cantar a vida da vitória, Pai querido, para a glória do teu nome, para a tua igreja nesta noite, Deus querido, responsabilidade, Senhor. Alegra o nosso coração, o nosso viver, Pai, porque operamos, Senhor, quem poderá impedir da vida. Ore para lá, Senhor, tem cantar, para cheio para lá, Senhor, tem cantar, lê para lá, Senhor, tem cantar, Senhor, tem cantar, abençoa esta riqueza onde a nossa voz for cansada, Senhor. Abençoa essa vida internauta, Senhor, salva, liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos e te agradecemos. Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém. Glórias a Deus por isso. Vamos nos colocar em pé e fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glórias, honras e louvor ao teu bendito nome, Senhor. Ó Deus, esta noite nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nesta noite nós queremos aprender de ti, Senhor. Fala a tua igreja, Pai, pois necessitamos grandemente, Senhor. Nos ensina, Pai querido, como devemos nos proceder na terra dos viventes, Senhor. Ó Deus, que nesta noite o nosso coração, os nossos corações possam se alegrar diante da tua presença, Senhor. Ó Deus querido, porque nós sabemos que operando, Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Ah, Deus amado, Deus santo, faça uma obra em nossas vidas, Senhor. Abençoa o teu povo, Deus querido. Protege o teu povo, meu Deus e meu Pai. Derrama a unção sobre a vida do teu povo, Pai querido. Ministra uma bênção sobre a tua igreja, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o bendito e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Aleluia e amém. Glórias a Deus por isso. A irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor. Na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu grito a morte sobre a cruz. No Senhor sou confiado, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu bem. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. E o Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor
pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glórias a Deus, aleluia. Vamos louvar o Rei número 15. Glória a Deus. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, confessei e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, aleluia. Este meu coração, conhecendo o excelso amor, levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi a cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em
Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dai-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Quem tem a fé de Abraão. Aleluia, glória a Deus. sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. O terremoto e vento a voz, do céu um fogo e murmurou. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha infernal, as que jamais o criticar, buscai o dom celestial, que ganha a causa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito
Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pedi com fé, glórias a Deus, e o Consolador, o Senhor Espírito Santo, será derramado em vossos corações. Glórias a Deus por isso. Queridos, vamos aqui fazer uma leitura responsiva que é costumeira desta igreja, que se encontra lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. O título aqui sugerido nos diz assim: a nova vida. O versículo 1 do capítulo 12 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça e piedade, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com perseverança, conforme na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo de Cristo, o mesmo todos. De modo que, tendo diferentes dons da graça que nos é dada, que seja ela segundo a medida da fé. Se mistério, dediquemo-nos ao mistério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que rebate, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eterno Deus, nós te adoramos, Senhor. Esta igreja é propriedade particular do Senhor, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, clamando, estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco esta noite, que venha nos ensinar a Tua palavra para que nós venhamos colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, porque operando, Senhor, ninguém pode pedir, Senhor. Nós somos Teus filhinhos, Senhor, e clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu povo sobre a face da terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo e glorioso nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glórias a Deus por isso. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, essa noite, uma coisa nos chama a atenção aqui no texto lido, que nos diz a nova vida. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas que nós venhamos transformar-nos pela renovação, aleluia, em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso, que a nossa mente, ela não venha ficar incauta, que a nossa mente não venha ficar atrapalhada com as novidades deste século, mas que o nosso objetivo, mas que a nossa visão esteja direcionada ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz aqui que seja num todo, não somente uma parte, todo o corpo, cabeça, membros, pés, mão, olhos, né? É o corpo de um modo geral. Aleluia! E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. E com este dizer aqui, o Senhor quer nos falar através do tema que nos diz assim: quantos céus existem? A igreja sabe? Quantos céus existem? Nós, pela misericórdia de Deus, iremos aprender hoje quantos céus na realidade existem e qual a função deles, se existir mais de um céu. Amém? Glórias a Deus por isso. Céu ou firmamento, como é conhecido, é um espaço indefinido em que se movem todos os astros, o ar, a atmosfera, e é a região habitada por Deus e os anjos. Glórias a Deus por isso. Então, só aí de início, de introdução, nós já temos uma noção do que é o céu, o que é o firmamento. Aleluia! Glórias a Deus por isso. O céu, conhecido como a morada de Deus, é o lugar, veja bem, é o lugar desejado por todas as pessoas em vida para irem após morrer. Não é verdade? Todo mundo que você pergunta assim: você quer ir para o céu? Sim ou não? Qual é a resposta? Sim, todo mundo quer ir para o céu. Glórias a Deus por isso. Isso é muito bom. Amém? Porque nós iremos morar com Deus. Aleluia. Que, como foi dito aqui, está habitando lá no céu com os seus anjos. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia nos menciona que existe céus. Aleluia. Olha aí, já temos aqui uma surpresa. Então não existe um céu, existe céus. Glórias a Deus por isso, está no plural. Aleluia. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então a Bíblia está dizendo que existe céus dos céus. Glórias a Deus por isso, estamos ficando alegres. Aleluias. Maravilhoso é Deus. Os céus, aleluias, manifestam a glória de Deus. Aleluia. Isso está escrito lá no Salmo no Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja que lá no céu, alguém está proclamando a glória do Senhor. Aleluia. Então o céu é festa. No céu é alegria. Glórias a Deus. Em resumo, aleluias, a Bíblia menciona a existência de 3 céus. Olha aí, existe então 3 céus que a Bíblia nos menciona. Hoje nós iremos estudar sobre o aspecto de cada um. E é fundamental aprender, viu? Porque você deve saber qual o céu que você está querendo ir. Não é verdade? Então vamos aprender nessa noite, e eu quero contar com a ajuda da igreja, pois o estudo é um pouco extenso. Não é um estudo fácil, porque afinal de contas nós estamos falando a respeito de 3 céus. Glórias a Deus por isso. Veja bem, o primeiro céu, aleluias, é qual? O primeiro céu é a expansão mencionada na obra da criação. Deus citou esse primeiro céu. Quem lê a Bíblia sabe qual é o céu. Onde ficam as multidões de galáxias. O estudante sabe. E os bilhões de sistemas solares. Qual é esse céu? É o universo. É o primeiro céu. Não é verdade? Se alcança esse céu através de uma nave espacial, foguetes, existe lá no céu, hoje existe os cometas, existe, como podemos dizer aqui, que foi colocado lá no céu, que estão nos monitorando? Os satélites. Glória a Deus por isso. Amém? Então lá no céu estão os satélites. Glórias a Deus. Então, queridos, este é o primeiro céu. E como é que nós vamos saber se é verdade? Leia para nós lá em Gênesis, capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 8, que este céu, conhecido como universo, ele existe. E Deus o criou desta maneira. Leia para nós.
debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Amém? E 8, né? Isso. Chamou Deus ao firmamento dos céus, ou tarde e manhã, o segundo dia. Glórias a Deus. Então daí o primeiro céu que Deus fez, aleluia, que se encontra lá em Gênesis capítulo 1. Fez, pois, Deus o firmamento. Quando fala firmamento, é céu, está firme, lá, ó, estático, está firme. E separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim fez. E chamou Deus o firmamento céus. Viu? Então, o primeiro céu estamos aí conhecendo, né? Que é o universo. Alguém perguntar, o universo é o quê? É o universo? Não. A Bíblia relata que ele é céu. É o primeiro céu que nós conhecemos. Glórias a Deus por isso. E o segundo céu? Alguém sabe onde fica o segundo céu? O segundo céu é visto pelos nossos olhos. Que o primeiro não conseguimos ver. Não é verdade? Não conseguimos ver com os olhos. Né? É necessário irmos lá ou ter um microscópio. Muito bem, glórias a Deus por isso, para podermos vê-lo. Mas o segundo céu é as nuvens. Glórias a Deus. Quando você olha para cima, você não vê as nuvens? Vê ou não vê as nuvens? Não, microscópio é para ver até pequeno. Telescópio. Glórias a Deus. É para ver pequeno. Telescópio é aumentativo. É o que alcança. Glórias a Deus por isso. Olha aí, quase acontece uma falha. É verdade? Vamos aqui continuando um pouquinho. E um outro que é visto com os olhos. As nuvens, o azul aqui, ó, que nós vemos, este é o segundo céu. É um céu atmosférico que envolve a terra. Envolve toda a terra. Glórias a Deus. É onde habita quem? Quem habita nesse céu aí? A Bíblia diz que quem habita nesse céu aí é Satanás e suas potestades. Olha que perigo, hein? Ele deveria habitar no universo para a gente não ver. Só com o telescópio. Né? Agora não, ele habita aqui nas nuvens. No azul. É a habitação das potestades e Satanás. E ele está aí. Lá se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vejam para nós o que ele diz aí. O segundo céu, que é as nuvens. Né? Que é esse azul que a gente contempla todo dia. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Encontrou? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém? Glórias a Deus. Então está aí, ó. Onde é que localiza o segundo céu? O segundo céu é o atmosférico que envolve a terra. Aonde está habitando Satanás e suas potestades, como Efésios nos relata. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Esse é o segundo céu. Então nós já temos aí 2 céus. Nós queremos saber do terceiro. Veja bem que nesse segundo céu aí, vai acontecer coisas interessantes. Aí nas nuvens, nesse azul, vai acontecer coisas interessantes. Veja bem, nesse segundo céu aí, nele será travada a grande batalha do arcanjo Miguel e seus anjos contra Satanás e suas hostes. Já pensou? Daqui você vai contemplar. Mas isso é espiritual. Né? É fato que vai acontecer, mas esse lado que nós vemos é um lado espiritual da nossa vida. Só em espírito mesmo para contemplar. Aos olhos carnais, ninguém vai ver nada. Não é verdade? Contemplar nada. Ninguém. Porque se fosse assim, ninguém queria sair dentro de casa. Só que olhar para o céu e saber que Satanás está habitando aí dentro. Ninguém. Todo mundo ia querer ficar escondido. Então aí vai acontecer esse fato. Quando findar tudo que tem que findar,
essa grande batalha vai haver aí no céu. Certo? Veja o que dizem para nós Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, que vai citar justamente essa batalha no segundo céu. E nós temos a certeza que Miguel e os anjos vão sair vitoriosos em cima de Satanás. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Leia para nós aí. 7, 8 e 9. Isso. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. E mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Glórias a Deus. Então está aí, ó, a grande batalha. Aleluias. Houve peleja no céu. Glórias a Deus aqui, quando João estava profetizando para os fatos que irão acontecer. Ele estava ali nessa visão. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Glórias a Deus por isso. Porque lá no céu eles não vão ficar. Nesse segundo céu eles não vão ficar. Miguel e os anjos vão expulsar Satanás e as suas hostes para a terra. Ai, por isso que a Bíblia diz assim: ai daqueles que estiverem na terra. Porque o príncipe dele está chegando. O príncipe dela está chegando. Não é verdade? Então aí o segundo céu vai acontecer uma grande batalha. Glórias a Deus. O segundo céu deixará de existir. E agora? Você está vendo as nuvens. Você está vendo o céu azul. Mas eu estou lhe dizendo que além dessa batalha de Miguel e os anjos contra Satanás e as hostes, esse céu que você está vendo aí, ele vai sumir. Ele vai deixar de existir. E agora? O que será visto? Então, se esse céu vai sumir, a única coisa que poderão contemplar é o primeiro céu, o universo. Não é fato? Se formos entender na ótica do nosso entendimento, mas veja o que diz aí Mateus capítulo 24 e o versículo 35, e outro localize para mim, Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1, para nós entendermos como é que esse céu, as nuvens, esse azul, ele vai deixar de existir, como a Bíblia nos relata naquele grande dia do Senhor. O dia que está preparado para a vingança de Deus contra todos os ímpios, todos aqueles que não receberam o seu Filho como Salvador. Leia para nós. Mateus, capítulo 24, e o versículo 35. E o outro, Apocalipse 21, 1. Leia. O céu e a terra passarão, mas as duas palavras não vão passar. Glórias a Deus. Uma confirmação. Veja bem. Passará o céu e a terra. Quando diz passará, é porque ele vai deixar de existir. Não é verdade? Então o céu vai sumir. Viu? O céu e a terra serão transformados, como diz aqui. Então o segundo céu, ele vai desaparecer. Veja que coisa tenebrosa. Vai haver uma grande batalha nele e ele vai deixar de existir. Encontrei para nós Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém? Vi, João falando aí na visão, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, se ele passou, ele vai deixar de existir. É fato, é bíblico. Depois vocês meditam aí para mais uma confirmação, aí Hebreus capítulo 1, versículos 10 e 12, para vocês terem um entendimento total que o que eu estou falando aqui é fato. Esse segundo céu, que nós acabamos de conhecer, ele vai deixar de existir. Ele não vai existir mais. Certo? Veja bem, além dele deixar de existir, algo vai acontecer com ele. Ele vai ser destruído pelo fogo. Ué, como que o fogo vai chegar lá no céu? A Bíblia nos ensina que esse segundo céu
ele vai ser queimado. Veja aí o que diz 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7, para entendermos. Na realidade, do versículo 7 ao versículo 12, conta todo o fato. Mas nós queremos somente aqui confirmar no versículo 7 que esse segundo céu vai ser destruído pelo fogo, o poder de Deus. Leia para nós. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido impulsionados para o fogo, entanto, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Amém? Então, o perigo, veja bem, olha o que a Bíblia diz. Ora, ela leva logo, viu, irmão Iraci? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido empedrada, ela tem sido guardada. Esse céu que você vê das nuvens, esse céu azul, e essa terra que você pisa, ela tem sido guardada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Sabe quando esse fato vai morrer? Quando a igreja for arrebatada. Aqueles que ficarem, que são os ímpios, que não fizeram Deus, a Bíblia diz que eles vão ter esse sofrimento. Eles vão participar desse sofrimento. Esse céu que eles tanto contemplam será queimado, será destruído, deixará de existir naquele dia do juízo e destruição dos homens ímpios, que Deus vai aplacar sobre a vida de cada um deles. Amém? Veja bem, mas existe aqui algo diferenciado, porque Deus vai criar novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça para morar com o seu povo. Agora, Deus vai acabar com esse céu e Deus vai acabar com essa terra. Só que a Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, onde não vai haver corrupção, aonde não vai haver impiedade, aonde não vai haver injustiça, para ele habitar com o seu povo. Então, Deus vai fazer o juízo e depois Deus vai fazer a benevolência de construir, como ele diz, acha como houve o primeiro céu, a primeira terra, ele vai fazer da mesma maneira. Veja o que diz Isaías, capítulo 65, versículo 17, Isaías, capítulo 66, versículo 22, e eu vou ler aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Isaías, capítulo 65, versículo 17, e o outro 66, 22, para nós confirmarmos que depois que Deus destruir essa terra e esse céu com fogo, ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça, para morar com os seus eleitos. Encontrou Isaías 65, 17? Leia para nós. Porque desde que eu fiz os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém? Pois olha o que Deus fala. Pois eis que crio novos céus. Amém? E nova terra. Então vai ser tudo novinho. E olha o que ele diz. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Ou seja, toda maldade, toda injustiça, toda mentira, toda iniquidade não irá contemplar esse novo céu e essa nova terra, e não haverá lembrança desses fatos. Aqueles que irão habitar nesse novo céu, nessa nova terra, contemplar esse novo céu, serão pessoas selecionadas por Deus, que passaram no projeto de Deus, na prova de Deus. Temos um entendimento assim. Glórias a Deus por isso. Isaías capítulo 66, versículo 22. Veja bem que essa promessa aqui não é para a igreja, viu? A igreja ela vai estar em outro lugar, não nessa nova terra, nesse novo céu. Nós vamos entender aonde a igreja vai habitar, viu? Por enquanto aí serão para as pessoas, entendemos que seja os judeus, e aquelas pessoas que irão nascer
novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. Glórias a Deus. É uma promessa do Senhor. O profeta messiânico Isaías, ele diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, ele falando a respeito de Deus, do Criador, hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de ser a prosperidade e o vosso nome. Glórias a Deus por isso. Então super se entende que vai existir novo céu e nova terra. Glórias a Deus. E se vai existir novo céu e nova terra, esse céu e essa terra que nós vemos e estamos contemplando, ele vai ser destruído. Isso segundo a Bíblia. Quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus por isso. 2 Pedro diz assim, 2 Pedro capítulo 13, versículo 13. Nós, olha o que Pedro fala. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Lá vai habitar a justiça, nesse novo céu e nessa nova terra. O sofrimento não existirá. Amém? Só pessoas justas. Então, queridos, entendemos que existe o primeiro céu, que é o universo. E o segundo, que é o das nuvens, que irá acontecer todos esses fatos nele, que serão contemplados, né? Esses fatos nele. E agora nós iremos falar a respeito de quê? Do terceiro céu. O terceiro céu, ele é conhecido como o paraíso. Glórias a Deus por isso. Paulo foi arrebatado até ele. Onde que é o paraíso? O paraíso é onde habita Deus e todos aqueles escolhidos por ele. É um desejo de todos os seres humanos. É habitar no paraíso. É habitar no terceiro céu. Amém? Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 e 4. Deixa eu ler aqui. Você está assim, deixa eu ler aí. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo falando que ele vai agora passar para todos qual foi as revelações e visões que Deus deu para ele. Conheço o homem, ele começa falando, conheço o homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então alguém já foi ao paraíso. Glórias a Deus por isso. E ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo, ele foi arrebatado em espírito e conheceu as maravilhas do paraíso, as maravilhas do terceiro céu. Então nós podemos nos alegrar, porque o paraíso, ele existe. O terceiro céu existe, porque a Bíblia assim nos relata. Então é motivo de gozo, é motivo de alegria nós levarmos uma vida em santidade aqui na terra para herdarmos o paraíso, para passarmos a nossa eternidade. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Né? Então é nisso que nós nos alegramos. Ali, veja bem, no terceiro céu, no paraíso, ali está o trono de Deus. Oh, maravilha, hein? Terceiro céu, paraíso, trono de Deus. Glórias a Deus por isso. O profeta Micaías e Isaías também o contemplaram. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, existe aqueles incrédulos que você lê a palavra para ele e fala, olha, existe isso porque a Bíblia diz que Paulo foi lá. Ele diz assim, não, aquilo ali foi um sonho. Não é verdade? Tem pessoa que ela é incrédula terrível. O coração é duro, ela não acredita em nada. É como Tomé.
Paulo que viu, vamos também aqui citar mais duas pessoas, o profeta Micaías e o profeta Isaías, que também contemplaram o paraíso, o terceiro céu. 1 Reis, capítulo 22, e o versículo 19, localizem para nós, e o outro localize para nós. Isaías, capítulo 6, e o versículo 1, para confirmarmos que esses dois profetas, eles contemplaram o terceiro céu, eles contemplaram, aleluia, o paraíso, a morada de Deus, para onde os salvos em Cristo Jesus irão. Achou? Isaías, 1 Reis, quem localizou 1 Reis, 22, 19. Leia para nós. Aí vai falar a respeito do profeta Micaías. Leia. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. E o Senhor assentado com seu trono, e todo o exército do céu estava contra ele, à sua direita e à sua esquerda. Glórias a Deus! Maravilha! E Micaías diz: veio o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Lá no céu tem exército, viu, gente? Exército, anjos, guerreiros, soldados, adoradores de Deus. O trono de Deus está no terceiro céu, aleluia, que não é visto nem por telescópio, nem por microscópio, nem pelos olhos, não é contemplado, porque é um local aonde só será, aleluia, visto através do Espírito, só quando o Senhor nos levar. É por isso que a Bíblia diz, olha, prestem atenção, é por isso que a Bíblia diz que quem vai nos levar, aleluia, direto ao encontro de Deus é o Senhor Espírito Santo. Viu? Os anjos vão vir e o Espírito Santo vai levar a noiva e entregar ao noivo. É como o casamento, o pai leva a filha ao noivo, ao futuro esposo. Assim vai ser naquele grande dia. O Senhor Espírito Santo vai nos recolher e vai nos levar de encontro ao noivo, o futuro esposo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, no terceiro céu, no paraíso. Glórias a Deus por isso, junto com os anjos. E lá nós iremos viver a nossa eternidade, glorificando e exaltando o bendito nome do Senhor. Amém? Veja aí o que diz Isaías, capítulo 6, versículo 1. Por isso, gente, não desanime, viu? Essa luta aqui, ela vai ser valorizada, viu? Ela tem um grande prêmio a ser entregue. Leia para nós. Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto espírito, os seus servos enchiam o templo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Isaías, ele diz que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, queridos, 3 pessoas contemplaram o terceiro céu. Então, o terceiro céu, o paraíso de Deus é fato. Ele existe. Amém? Glória a Deus por isso. Dá para dar glória aí? Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Então, o terceiro céu existe. O Senhor Jesus Cristo foi nos preparar lugar neste céu. Oh, maravilha, hein? E Ele voltará de lá assim como para lá foi. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E Ele disse que Ele foi lá preparar um lugar para nós. E assim que tudo se cumprir, Ele vai voltar para cá. Glórias a Deus, para nos buscar, para morar com Ele na eternidade. João capítulo 14, versículos de 1 a 3,
Outro localize. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E eu vou ficar aqui com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, para confirmar que Jesus foi nos preparar um lugar neste céu, neste terceiro céu, no paraíso, e ele vai voltar de lá, assim como para lá foi. Encontrou? Leia para nós, por gentileza. João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. E outro localize aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Leia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois não preparávamos lugar. Amém. Pode ler. Terceiro, né? E quando eu for preparar lugar, voltarei com você, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós. Glórias a Deus. Olha só, é promessa do Senhor Jesus Cristo. Não se turbe, viu, Jefferson? Viu, irmã Iraci? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Entende? Credes em Deus Pai e credes em Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Na casa de meu Pai, Jesus falando, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e lá estiver, voltarei para vos buscar. Jesus foi, preparou o lugar. Está faltando o quê? Está faltando ele voltar para nos buscar. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai te buscar, igreja. Ele não vai te largar, você não é o menor abandonado. Hoje, quem está operando em nosso meio é o Senhor Espírito Santo, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Não é verdade? Ele é que vai nos levar de encontro a Deus, de encontro a Jesus. Glórias a Deus por isso, aleluia. Então nós temos aqui a promessa que o Senhor Jesus Cristo foi nos preparar um lugar no terceiro céu, no paraíso. Lá, a Bíblia relata que lá tem uma mansão para cada um de nós. Nós vamos viver a eternidade em riqueza, em glória, adorando a Deus, tendo contato com os nossos queridos irmãos da fé. Glórias a Deus, os nossos maravilhosos irmãos que tiveram aí pregando o Evangelho, os heróis da fé. Aleluia, glórias a Deus por isso. Atos, capítulo 1, versículo 11. Os pais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste. Glória a Deus. Veja bem que a palavra do Senhor aqui, relatada no livro de Atos, nos diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Sabe por que eles estavam olhando para as alturas? Foi quando Jesus foi elevado às alturas, quando Jesus Cristo foi arrebatado. Jesus Cristo estava conversando com todos quando ele foi levado ao céu. Ele foi em ascensão ao céu. Glórias a Deus por isso. E aqueles, ascensão, justamente, aos céus. Glória a Deus por isso. E quando subiu ali estavam 500 varões ali. A Bíblia relata que tinha em torno de 500 varões. E eles ficavam olhando para o céu. E a Bíblia diz que um anjo chegou e chamou a atenção deles. E falou: varões galileus, por que estáis olhando aí para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aí, indo para o céu, ele vai voltar. Glórias a Deus por isso. É promessa. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Aleluia. Glória a Deus por isso. Veja bem aqui que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto, todo mundo conhece essa passagem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus. Por isso que eu falo direto a trombeta, viu? Quando tocar a trombeta,
Tudo que está relatado vai se cumprir. Glórias a Deus. E os mortos em Cristo, olha o que a Bíblia diz. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro os nossos irmãos que morreram em Cristo, que receberam Jesus como Senhor, morreram, estão aguardando. Depois os que estiverem vivos, primeiro os mortos, depois os vivos. A trombeta soou, vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja vai embora para o terceiro céu, vai embora para o paraíso. Aleluia, glórias a Deus por isso. E os fatos vão ocorrer desta maneira. Por isso, igreja, não pode desanimar. Por isso não pode ficar aí cabisbaixo. Esse mundo é passageiro, mas para onde nós vamos é eterno. A Bíblia diz aqui que nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqui nós estamos dentro de um processo. Nós temos objetivo aqui na terra dos viventes. E ele vai findar, mais cedo ou mais tarde. Se a trombeta soar, nós iremos ser transformados, arrebatados do céu. Mas se porventura não soar a trombeta por decorrer da nossa vida aqui na terra, nós iremos morrer, mas iremos morrer na mesma expectativa dos nossos irmãos que morreram. E quando a trombeta soar, nós ressuscitaremos e sairemos na primeira voz, no primeiro comando, na frente. Depois aqueles que na época estiverem vivos irão se encontrar conosco, e nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo lá no segundo céu. E de lá nós seremos levados para o terceiro céu, o paraíso, para vivermos a eternidade com Deus. Por isso que a escolha que tu faz aqui com vida, ela é fundamental. Você tem um livre-arbítrio. Você pode seguir o percurso do mundo. Você pode seguir o que a mídia ensina. Você pode seguir o que os filósofos ensinam. Você pode seguir o rumo do teu nariz, o que o teu ventre deseja. Você tem a liberdade de fazer o que você quer. Mas se você optar por fazer a vontade de Deus, por seguir os ensinamentos de Deus, lhe é proporcionado o paraíso. Lhe é proporcionado o terceiro céu, para viver eternamente com Deus. Agora, se você seguir outro percurso da tua vida, você vai morar a sua eternidade afastado de Deus. E a Bíblia diz que lá é só choro e ranger de dente. É só sofrimento. 24 horas. É uma eternidade de horror. Viu? Mas a escolha, ela é pessoal. Ninguém pode escolher aonde vai passar a eternidade para o outro. O único que pode escolher é você, a pessoa. Então, nós temos aqui uma promessa que o Senhor Jesus Cristo vai nos preparar um lugar e Ele vai voltar para nos levar. Nós temos aqui 3 bases bíblicas. E podemos aqui tirar uma doutrina de vida. Não é fato? Glórias a Deus por isso. Veja bem, Estevão viu os céus abertos e Jesus de pé à mão direita do Pai. Sua visão ultrapassou os limites do céu atmosférico. Por que que Estevão viu? Veja que Estevão não usou o telescópio. Ele não usou. Mas a visão dele, quando ele estava aqui na terra dos viventes há mais de 2.000 anos atrás, quando ele estava aqui, que ele estava sendo trucidado, que ele estava sendo morto, apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou e viu o céu aberto. Esse segundo céu aqui que nós falamos, atmosférico,
onde se encontram as nuvens, esse azul, ele foi aberto. E Estevão, ele viu Jesus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Glórias a Deus. É mais um fato relevante de que o terceiro céu, o paraíso, existe. Veja o que diz aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 55 e o versículo 56, por gentileza, para nós confirmarmos que o irmão Estevão, glórias a Deus, ele contemplou o terceiro céu daqui da terra. Viu? Glórias a Deus. Atos, capítulo 7, versículo 55 e o versículo 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vem os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Glórias a Deus! Então a palavra confirma que o paraíso, ele existe e é para aqueles que têm reconhecido o Filho de Deus como seu Senhor. Glórias a Deus! Mas Estevão, olha só, Estevão cheio do Espírito Santo. É preciso estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só habita no altar que tem justiça. Na pessoa que busca ser justo diante de todos os fatos e que tem reconhecido o Filho de Deus como seu Salvador. Glórias a Deus por isso. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então o irmão Estevão é mais do que viu. Veja que o céu, o terceiro céu, o paraíso, quando nós começamos a falar dele, nós temos fatos bíblicos que relatam que ele existe. Se ele existe, queridos, não vamos perder a oportunidade de ir para o céu. Tem algumas pessoas que não acreditam que o céu existe, não acreditam que o inferno existe. Problema deles. A igreja, ela existe pela fé. Ela vive pela fé. A fé é o fato de acreditarmos impossíveis da vida. É pela fé que nós somos salvos. A fé no Filho de Deus. A convicção que Deus enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados e para que nós o aceitássemos como Senhor, libertador de nós das mãos do inimigo. Amém? É pela fé. Glórias a Deus por isso. Vamos aqui mais um pouquinho para frente. A cidade santa, a Santa Jerusalém, descerá deste céu. Alguém achava que Jerusalém ia vir do universo. Outros achavam que Jerusalém ia vir aqui das nuvens. Mas a Bíblia relata que a cidade santa, a nova Jerusalém, ela vai vir do terceiro céu. Aí sim, queridos, nós não vamos morar na terra. Nós vamos à igreja, hein? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai morar na cidade santa. A nova Jerusalém, que está vindo lá do terceiro céu. Foi o local onde o Senhor Jesus Cristo diz que ia subir e preparar uma morada para nós. E ele vai trazer a cidade. A cidade, ela vai ser contemplada. Aqueles que estavam vivos naquela época, na nova terra que foi construída no novo céu, eles irão contemplar a cidade que estará sobre ela. Como hoje nós vemos no sistema planetário, certo? Quando você olha, você vê a Terra aqui, Marte ali, contempla. Só que nós vamos ver assim, aos olhos nus. Na verdade, nós não vamos precisar de telescópio para estar vendo lá a Nova Jerusalém. Ela vai chegar a uma determinada altura e vai ser contemplada. Só nós temos uma bênção maior aí. Há um porém. Nós poderemos nos transpassar da nova cidade para a terra. Será um comando feito no cérebro. Porque o nosso corpo, ele foi transformado para morar com Deus. Porque essa carcaça velha aqui, esse corpo aqui, ele não vai aguentar a glória de Deus. Vai ser necessário de um novo corpo.
A Bíblia diz que nós teremos um novo corpo que vai ser transformado e um novo nome para nós morarmos na cidade santa, na mansão que Deus nos deu. E aí nós poderemos, como esse filme de ficção, que a pessoa com a força da mente, ela levita, assim será o que a Bíblia nos entende aqui, nos leva a entender que nós teremos esse poder de sairmos da cidade santa e virmos na terra, e vice-versa. Mas aqueles que estarão na terra, eles não terão essa oportunidade, certo? Porque o processo que Deus tem para nós, ele foi cumprido a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Glórias a Deus por isso. Então a cidade santa, a Santa Jerusalém, ela vai descer para o terceiro céu. É o local onde todos os salvos irão morar. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Leia para confirmar o que eu estou falando aqui, porque senão algumas pessoas vão achar que é conto da carochinha. Né? Alguns incrédulos aí vão pensar que isso é mentira deslavada. E a Bíblia diz que se eu mentir, eu não vou para o céu, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. Longe de mim a mentira, longe da igreja do Senhor Jesus Cristo a mentira. Deixa a mentira para quem gosta. O compromisso dele não é com Deus, é com o ventre dele. Nós não, igreja. Viu? É sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Leia por gentileza para nós, confirmando que a Santa Jerusalém vai descer do terceiro céu, do paraíso. Leia. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Levou-me a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, de Deus desde Deus. Amém? Veja o que João fala. A visão de João, olha só. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e aí me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha o arquiteto aí, ó, Deus. E Deus já mostrou para João, lá na ilha de Patmos, quando João estava passando as dificuldades que ele estava passando naquela ilha. Não é verdade? A visão que veio a João, e o Senhor mandou que ele relatasse, que ele escrevesse o que seria o futuro daqueles que recebessem a ele, Jesus, como seu Senhor. Que eles iriam herdar essa cidade santa, a nova Jerusalém que vinha do terceiro céu do paraíso. Então, queridos, é uma cidade indestrutível. Ela está vindo construída por Deus. Viu? Glórias a Deus por isso. Amém? Então, a nossa morada é onde? Na cidade santa, no terceiro céu, no paraíso. Glórias a Deus por isso. Para o céu que os salvos vão, o que terão lá? Queridos, eu quero fazer essa pergunta assim mesmo, assim direta para nós. Para esse paraíso, esse terceiro céu, que todos nós, salvos em Cristo Jesus, iremos, o que nós teremos lá? Será que vai ser um negócio assim meio ocioso? Será que vai ser um negócio assim meio cansativo? Vamos aqui pegar um pouquinho desses ensinamentos aqui que nós estamos falando a respeito do céu e vamos entender o que nós teremos lá no céu e o que nós teremos que fazer lá no céu. Primeiro aqui que eu quero dizer, olha só, o que nós teremos lá? Nós teremos lá galardão. Fundamental. No céu tem que ter galardão. Se nós passamos aqui na terra dos viventes, todo esse processo moedor, todo esse processo de perseguição, todo esse processo de sofrimento, e não abdicamos do nome de Jesus sobre nossa vida, com toda essa perseguição, com toda essa fúria de Satanás sobre nossa vida, nós não largamos de acreditar em Jesus. Obviamente, se nós chegarmos lá, porque tem um ciclo condicional, ainda não acabou o processo, se nós chegarmos lá, a primeira coisa que nós vamos receber é o nosso galardão. Glória a Deus por isso. Aqui, nessa terra aqui, nós somos odiados e perseguidos. Todo crente em Jesus, ele é
E ele nos ataca constantemente, porque Satanás, ele foi expulso do céu por causa do seu orgulho e porque ele quis usufruir o trono de Deus, usurpar o trono de Deus. E aí o Senhor lançou ele, a Bíblia diz que ele foi lançado lá nos céus e está aí operando na terra. Só que ele é onipotente, mas ele não é onisciente nem onipresente. Satanás fica em determinado lugar. Ele manda aos seus demônios fazer a maldade na terra e usa aqueles que estão no lugar. Então ele é o nosso arqui-inimigo e ele nos rodeia e nos persegue e levanta pessoas para fazer a sua obra maligna contra os filhos de Deus. Então, nós temos que entender que lá no céu vai ser diferente. Lá no céu nós vamos receber galardão e lá nós iremos estar com Cristo e não haverá perseguição. E lá nós não seremos odiados, mas seremos amados do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Para confirmar que nós iremos receber os nossos galardões lá no paraíso, lá no terceiro céu. Aqui, querida igreja, é só pedrada, viu? Passa só a mão. Te jogar uma pedra, passa a mão. Deixa quietinho. Criou um galozinho, um calobo. Jesus vai dar um jeitinho de tratar, tá? Lá, a Bíblia diz que lá no céu, o que está nos esperando, nunca foi visto por olhos humanos, nunca foi ouvido pelos ouvidos humanos e nunca subiu ao coração humano. Então é coisa maravilhosa, viu? Por pensa nós passarmos toda essa perseguição aqui na terra, todo esse sofrimento aqui na terra, sermos odiados por todos que queiram nos odiar. O importante é que nós temos um objetivo, nós temos um alvo, que é ir para o céu, morar com Deus, porque é a promessa dele para nós. Amém? Leia para nós. Mateus, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12, confirmando que nós vamos receber galardões. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a Bíblia, não é eu que estou dizendo. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Queridos, tem pessoas que ela inventa tanta coisa da tua vida. Ela inventa tanta mentira da tua vida porque ela não vai com a tua cara porque tu é crente. Ela não te engole. E aí ela começa a destilar veneno em tudo quanto é ouvido das pessoas. E aquelas pessoas vão se associando a elas e vão tendo nojo de você, vão tendo raiva de você, não aguenta nem ouvir a tua voz. Mas por que isso? Porque você é crente em Jesus. O diabo colocou isso dentro do coração deles. Eles deram lugar. E o diabo opera. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós quando tudo isso acontecer. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. É grande. O que Deus tem guardado para ti é grande. Lá no céu, glórias a Deus, porque assim também fizeram antes os profetas, os nossos irmãos que estiveram aí pregando. Muitos irmãos nossos passaram por essas perseguições, muitos vão passar até o grande dia do arrebatamento. Nós iremos sofrer essas sanções também. Não adianta, o diabo ele não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo, e ele não admite que nós adoramos a Deus e não a Ele. Mas se você perseverar, olhando para o autor e consumador da sua fé, o Senhor
Senhor Jesus Cristo de Nazaré, você vai receber lá no paraíso galardão. Lá no céu vai ter galardão. Então compensa você perseverar, não desanimar. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos ver aqui o que nós vamos encontrar lá no céu. Lá no céu, no paraíso, teremos nossa herança. Cristo nos fez herdeiros de Deus. Olha aí, você tem o galardão e agora você tem heranças. Porque nós, em Cristo Jesus, aleluia, se tornamos herdeiros de Deus. Deus que é o Criador dos céus, Deus que é o Criador do mar, Deus que é o Criador da terra e de tudo que neles há, que é tudo de tudo, Ele tem uma herança reservada para nós. Nós somos seus filhos, como a Bíblia nos ensina. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto creram ou receberam, creram no nome do seu Filho, se tornaram filho de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. 1 Pedro, do versículo 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estou confundindo aqui. E outro localize para mim, Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E outro localize, Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Deixa eu ler o Pedro aqui. Localize para mim aí. Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode puxar, guardada nos céus para todos. Amém? Veja que nós temos uma herança lá no céu, para uma herança incorruptível. Você já viu que as heranças daqui elas são corruptíveis? Né? Elas se corrompem. Né? Começa o interesse. Tudo que você tem, o teu irmão quer, todo mundo quer tirar uma fatia. Você tem que se esconder. Você tem que correr do meio de todo mundo. Agora lá no céu essa herança é incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como Deus nas suas vidas. Glórias a Deus por isso. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Abraão, o Senhor fez uma promessa para ele. E nós, aleluias, em Cristo Jesus também somos descendentes deles e merecedores desta herança segundo a promessa que Deus fez para ele. Queridos, se você for analisar, em Cristo Jesus, tu és um dos sujeitos mais ricos de todo o mundo. Glórias a Deus por isso. Aqui é passageiro, é só um percurso. É só uma prova que você está passando para jogar na cara de Satanás que você é do Senhor Jesus Cristo. Você crê nele. Amém? Glórias a Deus por isso. Veja aí o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Acabou. Você não é mais escravo de Satanás. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Você agora é filho de Deus, herdeiro de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, aleluia. Você na tua vida tem promessas. O teu inimigo sabe que você tem promessas. E ele vai tentar de toda maneira fazer que a tua promessa não se cumpra. Que você não venha dar essa herança. Mas só tem um jeito dele conseguir isso. Fazer que você peque, que você se desvie do caminho da verdade. Aí Deus vai ter que cumprir a penalidade sobre a tua vida. Mas se você não der lugar para isso, você vai até o final, glórias a Deus, até o final para receber, aleluias, a tua herança. Amém? Não desanime, não pare. Deus é poderoso. O que Deus tem para ti, aleluias, é verdadeiro.
Lá no terceiro céu, teremos o direito de cidadão. Ah, mas aqui eu tenho o direito de cidadão. Não. Você não tem direito de cidadão aqui. Se você tivesse nessa terra, nesse presente século, o direito de cidadão, você faria com que os seus direitos se cumprissem. Não é verdade? Hoje nós fomos ali numa loja, a irmã Nasci está aí ciente disso. Compramos um armário e o armário veio danificado. Fomos requerer o nosso direito de cidadão. O nosso direito de cidadão só vai ter validade depois de 30 dias. Então, e olhe lá, que tipo de direito de cidadão nós temos aqui nesse presente século? Se você não trabalhar, e a nossa Constituinte diz que todo ser humano tem que trabalhar, tem direito a trabalho, a casa, a alimento, tudo. Se você não correr atrás desses direitos, não vai vir não. Então nós não temos direito coisa nenhuma aqui nesse presente século. Mas a Bíblia diz que lá no terceiro céu, nós teremos direito de cidadão. Lá será a nossa pátria para sempre. Glórias a Deus. Lá não entrarão corruptos para lesar nossos direitos. Como existe aí esse tanto de político corrupto. Estamos vendo aí agora aí a corrupção do mensalão. Um absurdo. Uma pouca vergonha. E isso ali é o de menos. Tem muitas coisas aí que nós estamos contemplando na mídia e vocês acham que tem alguma solução? É daí para pior. É daí para pior. Que direito nós temos de cidadãos aqui? Nenhum. Vírgula. Nada. Viu? O único direito que nós temos aqui é de trabalhar. E pagar os impostos, enricá-los. Não é verdade? Imposto em cima de tudo quanto é coisa. Mas lá no céu, não. Lá no paraíso, no terceiro céu, lá nós vamos ser verdadeiramente cidadãos do céu. Glória a Deus por isso. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. E outro localize para mim aí, Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27, para confirmar que lá no céu, no terceiro céu, no paraíso, nós teremos o direito de ser cidadão, cidadãs, né? Feminino e cidadãos, masculino. Glórias a Deus por isso. Por isso é importante, né? A gente conhecer um pouquinho. Leia para nós quem encontrou aí, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador do Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também as todas as coisas. Amém? Olha aí o que eu falei aquela hora aqui da transformação do corpo. Viu aí? É Bíblia. A Bíblia diz, pois a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo aqui, ó. Corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então o nosso corpo aqui, esse velho corpo, essa carcaça aqui, ela vai ter que ser transformada. Porque se ela não for transformada, não poderemos morar no paraíso com Deus. Não poderemos morar no terceiro céu. E lá nós seremos cidadão com direito e benefícios estipulados por Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Quem encontrou, leia para nós. Estamos quase finalizando. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Deus. Glórias a Deus. Lá no terceiro céu, lá no paraíso, não entrará corruptos para lesar os nossos direitos, porque a Bíblia diz, Apocalipse 21, 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, e ó, presta atenção aqui, ó, não, nem o que pratica abominação e mentira. Os mentirosos não vão morar no céu, vão morar no
olhos que vão morar lá, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, se o teu nome não está escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro, corra enquanto é hoje. E escreva o seu nome. Como que escreve o nome no livro da vida do Cordeiro? Levantando a mão aos céus e recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vossa vida. Confessando que Ele é Deus, que o sacrifício dele na cruz do Calvário você crê. Aí a Bíblia diz que um anjo vai pegar a Bíblia não diz, ela nos leva a entender que um anjo vai pegar uma caneta de ouro e vai lançar o teu nome lá. Aqui está o nome relatado. Glórias a Deus por isso, aleluia. E aí, meu querido, você estará para sempre com Deus. Bom que lá não vai ter corrupto, viu? No terceiro céu não vai entrar corrupto. Problema de quem é corrupto, lá não vai. Também podemos dizer que lá no terceiro céu nós teremos tesouros. Oh, aleluia! Os tesouros terrestres perecem e são roubados. Os do céu são eternos. Aqui perece, querido. Todo um pouquinho pé de teia que tu faz aqui, que não é um tesouro, um pouquinho que você arruma aqui do dinheiro, tem sempre um bandidinho para querer levar. Tem sempre alguém para tentar tirar o que é seu. Não é verdade? Ele quer dar um jeitinho de te enganar, de levar o teu tesouro. Veja bem, se você morar em determinada cidade, simples, humilde, tranquilo, trabalhador, aí porventura você ganha um tesouro, uma herança, a primeira coisa que você tem que fazer o que é? Mudar de local. Como que você ganhou um tesouro e você vai continuar morando no mesmo local? Você poderá sofrer sequestros, você poderá sofrer assaltos, a tua família irá correr o mesmo risco, então você não pode. E outra coisa, você também aqui, você pode jogar e perdê-lo, não é verdade? Mas lá no céu não, lá não tem ladrão, lá não tem traça para roubar, não é verdade? Corroer, amém? Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, por gentileza, e outro encontrei para mim, Lucas, capítulo 18, e o versículo 22, para entendermos que lá no paraíso nós teremos tesouros, não como os da terra, amém? Diferente. Encontraram aí? Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Veja que o que eu estou passando para vocês é tudo baseado na palavra, tudo tem base, não é história da carochinha. Acredite se quiser, amém? Glórias a Deus. Não ajunteis tesouros na terra onde a graça é ferrugem e tudo consome, onde os ladrões imitam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde minha graça e minha ferrugem consome, onde os ladrões. Amém. Glórias a Deus. Não acumuleis. Olha só o que fala. Então não adianta você ficar botando dinheiro na poupança não, viu? Vender as coisas do dia, acumular dinheiro. Porque a Bíblia diz assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Porque a traça, o ferrugem corrói e os ladrões escarbam e roubam. Então aqui não adianta. Aqui não adianta a gente querer ser rico. Aqui é sofrimento, riqueza. É perseguição. Não é verdade? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escapam nem roubam. Sabe por que ladrão não vai roubar? Porque no céu não entra ladrão. Os ladrões não vão para o céu. E quem é ladrão? Ladrão, olha bem como é que funciona a coisa. Ladrão não é aquele cara que rouba um carro, não é aquele camarada que faz esquema e tira dinheiro do banco de pessoas ricas, não. Ladrão é aquele camarada que rouba uma caneta. Ele começa daí, tudo é roubo. Uma laranja, um pão velho, é ladrão. Toda pessoa que rouba, que pega aquilo que não é da sua propriedade, ele é ladrão. Não interessa o valor do bem, não interessa o tamanho.
tudo é roubo. E os roubadores, a Bíblia diz que não vão para o céu. Por isso, se porventura tu vê uma caneta na mesa de alguém, não mexa na caneta. Um clipe que você pega é roubo. Uma balinha que você pega, você está roubando. A Bíblia diz que você será conhecido como ladrão. E aí começa numa balinha, vai roubar um avião. Por isso, tem que tomar cuidado. Viu? Lá no céu, a gente pode ficar descansado. Que esses tipos não vão para lá. Glórias a Deus por isso. Aqueles que compram e não pagam, também são conhecidos como ladrões. Eles não vão para o céu. A Bíblia é bem clara. Se você não paga o que você comprou, você está roubando. E os roubadores não darão dentro do céu. Portanto, nós devemos ter uma vida santa. Uma vida de acordo com a palavra de Deus. Viu? Glórias a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 22. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Deixe tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro dos céus. Pois vem-se aí. Amém? Jesus Cristo está dizendo ao rico, ao homem rico, que ele deve vender tudo o que ele tem, dar aos pobres, desfazer de todas as suas riquezas e seguir a Jesus, que ele vai receber lá no céu um tesouro que não serão roubados, não serão corroídos, não haverá ferrugem, será para a eternidade. Amém? Esta é a palavra de Deus. O que nós teremos lá no céu? Teremos lá a árvore da vida que estava no Éden. Leu a Bíblia no início? Gênesis? Quando estava Adão e Eva, e o Senhor falou para Adão e Eva: de tudo que está no paraíso, podes comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi onde Satanás tentou a Eva, Eva tentou o marido e todos pecaram, e este pecado foi inserido na vida de todos os seres humanos. A partir deste momento, Satanás teve poder sobre a vida de todos os seres humanos. E a partir deste momento surgiu a morte. E a Bíblia diz que a morte é por causa do pecado. E que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos têm que morrer. Se todos têm que morrer, todos são pecadores. E só tem um meio de se libertar: entregando a sua vida para Jesus. Amém? Teremos lá a árvore da vida que estava no Éden, que Adão e Eva não puderam dela usufruir, porque foram expulsos do paraíso, porque pecaram, desobedeceram a Deus. Amém? Eles foram impedidos de tocá-la. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 e Apocalipse capítulo 22, versículo 2. São dois versículos, irmã Iraci. Um para ti e um para o jovem Jefferson. Apocalipse capítulo 22, versículo 2 e Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Amém? Localizado. 2,7. Leia para nós, por gentileza. Quem tem ouvidos ouça o Espírito diz às igrejas: ao que descer da videira, comer da árvore da vida, está no meio do paraíso. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, viu? Esse processo aqui, você está passando para ser vitorioso. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, lá no céu, no paraíso de Deus, aquela árvore que estava lá na época de Adão e Eva se encontra lá. E nós iremos contemplar. Nós iremos ver esta árvore. Ela está lá no paraíso. Isso se nós não entregarmos a nossa salvação. Isso se nós não entregarmos a nossa coroa, viu? Não vamos abrir mão, a coisa é séria. Isso depende da nossa eternidade. Viu? Aonde nós vamos passar. Cuidado, cuidado. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz
12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Amém? No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Então, queridos, lá no céu, ela foi levada para o céu, lá no paraíso de Deus. Nós vamos ver como essa árvore. Tem alguns que inventam até que essa árvore, sabe o que é? É um pé de maçã. Já viu isso? Principalmente eles colocam muito aquela maçã mordida em motel. Não é verdade? Mostrando ali a situação pecaminosa do ser humano. Todos entendem ali aquilo. Mas a Bíblia diz que essa árvore, ela é do conhecimento do bem e do mal. Não tem nada de maçã no meio. Isso é uma heresia que foi criada aí. Certo? E lá, quando nós formos para o céu, nós iremos contemplá-la e ver com os nossos olhos e entendermos como funcionou toda a vontade de Deus. Também queremos dizer aqui, para nós concluirmos, que nós teremos lá no céu, no terceiro céu, no paraíso, teremos lá companheiros. Porque senão alguém vai achar, não, eu estou só. Não, nós vamos ter amigos lá. Glórias a Deus por isso. De todas as nações e povos da terra, falando a mesma língua, seremos um só povo. Quem não lembra da história, né, que ocorreu quando houve a divisão das línguas? Não é verdade? A Bíblia relata que o homem, né, todos falavam a mesma língua, mas eles estavam no intuito de chegar ao topo do céu. Queriam ser, acima de tudo, comandante de toda a raça humana. E Deus falou assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falou assim, olha, é melhor nós dividir essa turma aí, porque senão vai existir um líder e depois vai ter que dar conta deles. Aí o Senhor fez uma divisão, espalhou. É por isso que hoje nós temos americano, é por isso que nós temos os brasileiros, os europeus, cada um na linguagem, os africanos. Foi dividido, a Bíblia relata que houve uma divisão, porque o homem queria ser superior. E Deus os dividiu. Mas lá, naquele grande dia, quando nós estivermos lá no terceiro céu do paraíso, lá nós iremos falar todos uma língua só. Amém? Glórias a Deus por isso. E eu acho que não é a língua que os anjos falam. Glórias a Deus. Aleluia. Haverá um só linguajar. João capítulo 17, versículo 11 e Apocalipse capítulo 7, versículo 9, para nós encerrarmos esse estudo de hoje, que foi bem profundo, falando a respeito dos céus que existe. Amém? João capítulo 17, versículo 11 e Apocalipse capítulo 7, versículo 9, para confirmar que lá no céu, no paraíso, nós teremos companheiros de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos da terra, falando a mesma língua. Leia para nós. João 17, 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, para o teu nome, aqueles que deste, para que sejam um assim como nós. Amém? Para que seja um assim como nós, um povo só, uma nação só. Esta é a ordem do Senhor, o desejo do Senhor Jesus Cristo para nós. Amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Glórias a Deus! Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém pode enumerar. São todos os salvos em Cristo Jesus, diante do trono de Deus, com roupas brancas e com palmas nas mãos, com a vitória nas mãos. Aleluias! Todos, Deus do começo do mundo até o final do mundo, que foram salvos, estarão lá no paraíso, no terceiro céu, contemplando a Deus em seu trono, adorando ao Senhor. Amém? Dá para largar essa coroa, gente? Dá para largar esse passaporte aí? Não, não dá não. Tudo que o mundo possa querer lhe oferecer é insignificante
diante do que a Bíblia relata que Deus vai lhe oferecer, das promessas de Deus para a tua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Concluímos esta noite que realmente, baseado na Bíblia, existe quantos céus? 3 céus. E um deles é o local aonde iremos passar nossa eternidade com Jesus. Amém? Glórias a Deus. E se alguém, porventura, eu quero deixar aqui essa colocação, e se alguém quiser habitar com Deus neste céu que Ele preparou, naquele céu, deve acreditar em Cristo Jesus ainda com vida. Tem que ser com vida. Porque a Bíblia diz que depois que morreu, segue-se o juízo. Então tem que ser com vida. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Para morar no terceiro céu, para morar no paraíso, só vai se receber Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, da tua vida. Crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus por isso. O barco ainda há lugar. Ainda existe lugar para quem quer ir morar com Deus. Amém? Queridos, se assim Deus nos permitir, quinta-feira nós estaremos aqui, mais um culto da família, na direção da varoa, a irmã Iraci. Não é o último dia do mês, não? Não, você quer não de semana, né? Então tá bom. Glórias a Deus por isso. Então, assim, se Deus permitir, irmã Iraci estará na direção do culto da quinta-feira, culto da família, para a glória de Deus vivo. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, fazermos uma oração para o encerramento deste trabalho. Foi bom o estudo hoje? Foi bom? Glórias a Deus. Aprendemos que existem 3 céus e que cada um significa cada um deles, não é verdade? Então estamos alegres por isso, porque até aqui o Senhor vem nos ajudar. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, nós somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento esta noite, Senhor. Continue operando maravilhas em nossa vida, derramando unção, Pai, dando sabedoria, Pai, abençoando, Deus, colocando anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nós pertencemos a Ti, a nossa vida é propriedade do Senhor, Deus querido. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, Deus. Porque o Senhor tem nos livrado, meu Deus, meu Pai, de todas as armadilhas do inimigo, Senhor. Ó Deus, esta igreja te ama, esta igreja te adora, Senhor. E nós somos gratos por tudo. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.